Apocalipse é diferente de todos os outros livros do Novo Testamento, porque ele não contém apenas uma mensagem para a igreja do primeiro século, não era só para a igreja que estava nascendo, para quem ele foi escrito primeiramente, mas ele contém também uma mensagem para toda a igreja ao longo dos séculos, e especialmente, diz John Maxwell, especialmente para a igreja desse tempo, que é a igreja que está vivendo nos dias do fim. Se tem uma igreja que tem um parâmetro de acontecimentos, que tem um contexto à sua volta, para facilitar o entendimento do livro de Apocalipse, essa igreja somos nós. Ele começou a ser ensinado no primeiro século, mas em nenhum momento da história da igreja teve-se um instante tão propício para entender como o nosso agora, diz John Maxwell, um grande pastor americano, muito escritor, tudo que você lê dele é bom. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: aqueles que leem Apocalipse com uma obsessão escatológica, ou seja, buscando ali a doutrina das coisas que podem acontecer no final dos tempos, só quero ver isso, está perdendo a mensagem de Apocalipse, porque Apocalipse é muito mais do que uma mensagem para o final dos tempos. Apocalipse não é só um livro para ser entendido no contexto do final dos tempos, ele é um livro que está edificando a igreja desde o primeiro século, meus irmãos. Desde o começo da igreja, ele é um instrumento de edificação dos crentes. Nós hoje, e parece-nos, porque olhando para a videira, a gente percebe que os frutos não estão longe de serem colhidos, parece-nos que a gente está vivendo o tempo dos fins, porque parece que não tem muita diferença da nossa geração com a geração de Noé, parece que não tem muita diferença da nossa geração com a geração de Sodoma e Gomorra. A gente não está distante dessas realidades, que é um apontamento para o tempo dos fins. Pastor Hernandes diz, não olhe para Apocalipse, só para tentar entender o fim, tem muito mais para edificar a nossa vida aí, amém, irmãos? Outra coisa que o pastor Hernandes diz, e eu trouxe para iniciar o nosso projeto, é que o propósito principal de Apocalipse é confortar a igreja combatente em seu conflito com as forças do mal. Confortar, trazer conforto, trazer bem-estar, trazer aquele senso de que não há perigo, não há risco. Nós estamos no embate com as forças das trevas, mas nós não precisamos viver uma vida cristã desconfortável, como se estivesse correndo risco, como se estivéssemos no limiar de uma possibilidade de algo que pode acontecer e nos tragar. Não, pastor Hernandes diz que Apocalipse tem a sua principal função, trazer conforto, bem-estar, para a igreja que é ponta de lança, que está na batalha, que está na linha de frente, que está representando o Senhor Jesus, na batalha pelas almas, na batalha pela luz, amém, irmãos? E isso é maravilhoso, porque o livro está cheio de consolações para os crentes afligidos, os crentes que estão na batalha, o crente que olha para o lado e vê as coisas tombando, mas nós somos consolados e fortalecidos nesse lugar. Então, Tiatira, Apocalipse 2, do verso 18 ao 29, quero fazer a leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Aleluia! No entanto, tenho contra você o fato de que você fica tolerando Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo
para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Verso 22, portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós, de acordo com as vossas obras, pela maneira com que você viveu. 24, todavia, aos demais que estão em Tiatira, e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vocês. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, verso 26, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhes concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Espírito Santo, tenha liberdade de falar ao nosso ouvido, e falar com tamanha autoridade, com tamanha compreensão, que o que entrar pelos nossos ouvidos, chegará nos nossos corações, e será transformado no motivo, ou no meio, no modelo que nós queremos viver. Obrigado por essa carta, nos dê os ensinos que o Senhor quer nos passar nessa noite, em o nome de Jesus. Como eu disse, queridos irmãos, não é exaustivo o nosso estudo, é uma panorâmica, amém? Se o Senhor quiser, em outro momento a gente volta, mas se não, que nós tenhamos aqui um princípio para dar uma largada. Pastor, eu queria me aprofundar. Um conselho: compre o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, comece a se aprofundar lendo o que ele escreveu, e se você conseguir reter o que o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu, eu quero dizer para você, você vai fundo, porque o livro dele é muito bom, o livro dele é top de linha, irmãos. Então no culto nós vamos aprender a mergulhar, e se você quer aprender a segurar o fôlego e ir mais fundo, tem os meios aí para a gente conseguir isso, e eu espero que você deseje isso. Então vamos lá, introdução. A introdução minha nessa noite é passar o contexto de Tiatira. Nós já conversamos sobre 3 cartas que foram endereçadas a 3 igrejas, a Éfeso, a Esmirna e também a Pérgamo, e agora a gente chega em Tiatira. Pastor Hernandes diz que esta é a maior das cartas dirigidas a uma igreja, e a igreja está num lugar de pequena importância, comparado às outras cidades. Por exemplo, a cidade de Éfeso, tinha naquela cidade o templo de adoração a Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando a gente olha e estuda, e nós fizemos isso, está no nosso canal do YouTube, viu irmãos? Cada um dos estudos estão lá. Quando a gente para pensar sobre Esmirna, a gente percebe que Esmirna era a grande cidade que rivalizava com Éfeso. Não é o caso de Tiatira. Tiatira, ela tinha o benefício de estar numa estrada, uma rota comercial, uma rota de comunicação do império. Era esse o benefício de Tiatira. Mas como o Espírito Santo gosta de estar em lugares estratégicos, e a gente precisa entender isso, e se você quer ser efetivo na sua vida,
com a sua família, no seu chamado, perceba o quanto você é alguém estratégico para alcançar pessoas de perto e de longe. A vida profissional que Deus te entregou, a família que Deus te entregou, as pessoas que compõem o seu entorno, como são estratégicas para que você seja ali naquele lugar, sendo quem você é, desempenhando a vida que você desempenha no dia a dia, um potencial para o avanço do reino de Deus. Irmãos, uma cidade comercial, será que tinha um fluxo grande de pessoas ali? Quer entender isso? Ande no São Luís de Montes Belos num sábado. Nós não tem lugar para estacionar no sábado, irmãos, no São Luís. Por que você acha? Porque todo mundo de São Luís resolveu sair para o centro da cidade? Não, porque todas as cidades em volta vêm para cá por causa do nosso comércio. Aquela cidade era uma cidade que tinha um fluxo comercial muito grande, e por causa do fluxo comercial, havia as ramificações de estradas, por onde se mantinha uma comunicação muito efetiva. Definitivamente, irmãos, quem aqui é do Córrego do Ouro? Deus abençoe os irmãos de Córrego do Ouro. Nós queremos uma célula lá em Córrego do Ouro, nós estamos orando por isso, nós queremos uma célula no Córrego do Ouro. Mas o Córrego do Ouro é uma cidade que você só vai nela. Estrategicamente, para avanço do reino, ir para o Córrego do Ouro não é inteligente. Há 2 semanas, eu tive mais uma vez numa cidade estratégica para o reino de Deus, Paraúna. Maior PIB. É a cidade que mais gera dinheiro por habitantes, em toda a região. Não é São Luís de Montes Belos, irmãos. É o maior PIB municipal de toda a região. Está do lado, tem vias que saem para cá, tem vias que saem para ali, tem vias que saem para lá, ela é uma cruz, tem estrada para tudo quanto é lado, para tudo quanto é coisa que você quiser. Sempre entenda, irmãos, o valor de uma alma não tem preço. Mas se você pode investir numa alma que produz a 10 por 1, ou numa alma que produz 1 por 1, em qual você investe estrategicamente? 10 por 1, irmãos. Crescer e multiplicar e povoar a terra, foi isso que Deus disse a Adão e Eva. Você é fecundo. A esterilidade não é de Deus, a multiplicação é de Deus. Nem na pessoa divina é 1, são 3. Esta cidade só entrou na rota pelo lugar onde ela estava. E ela teve o privilégio de receber a maior das cartas. A maior das cartas. Só lendo com os irmãos, a maior das cartas é dirigida à menos importante das 7 cidades. Tiatira não era nenhum centro político ou religioso. Havia uma importância comercial. Ficava no caminho para onde viajava o correio imperial, ou seja, era um lugar de fluxo. Por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Você quer entender bem? Na maioria das Bíblias, no final delas, depois de Apocalipse, tem um monte de mapas. Você pega e olha a Europa e a Ásia lá, você vai entender a lógica do porquê aquela cidade era uma cidade que tinha uma igreja, e tinha inúmeras igrejas já nessa época, mas apenas 7 igrejas receberam cartas. Mas essas 7 cartas representam todas as igrejas em todas as épocas da história do cristianismo. Vamos continuar, queridos. Segundo, Tiatira era sede de vários sindicatos de comércio. Lá tinha sindicato para tudo, irmãos. Sindicato para lã, quem mexia com lã, com couro, com linho, com bronze. O sindicato dos tintureiros, dos alfaiates, dos vendedores de púrpura. Tinha sindicato para tudo. Era um lugar muito estruturado.
Não era uma cidade de gente sem estrutura, era uma cidade que tinha um povo que tinha uma mente estrutural, um povo que estava à frente do seu tempo, uma cidade que gerava riquezas por causa disso, e gerava uma unidade para o avanço de tudo aquilo que aquela cidade representava. Estes sindicatos tinham fins tanto de mútua proteção, benefício uns dos outros, e também benefício social e recreativo. É muito do que a igreja representa. Você tem clientes que você só tem porque você é dessa igreja. Você tem momentos de lazer que você só tem porque você convive com pessoas aqui. Você tem umas boas conversas, uma boa comida com pessoas. Era bem uma mentalidade de como funciona a igreja hoje. Aquela cidade, as pessoas já tinham isso em mente. Então a igreja estava ali para dar sentido a uma maneira de viver que aquelas pessoas já tinham. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses sindicatos. Não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era perder as esperanças de ter qualquer prosperidade. Cada sindicato tinha uma divindade. Onde está o pecado, precisa estar a santidade. Aonde está a escuridão, precisa ter a luz. Enquanto houver escuridão, haverá um motivo para a igreja estar sobre a face da terra. Aquele lugar era um lugar que tinha um comércio forte, pessoas que se comunicavam com facilidade, pessoas que se relacionavam com objetivo, mas também era um lugar perdido espiritualmente, na essência, porque cada sindicato tinha uma padroeira, cada sindicato tinha um padroeiro, tinha um ídolo, tinha um deus pagão, e nessas reuniões dos sindicatos, haviam banquetes com comida sacrificada a esse ídolo, e depois que acabava a festa, acontecia então a festa da indecência. O texto aqui diz que alguém nominado por Jezabel, e nós não sabemos se era uma pessoa que de fato tinha esse nome, ou era uma figura da mulher de Acabe, que desviou Israel da presença do Senhor. Mas a influência dessa mulher, ou dessa pessoa, desse demônio, dessa forma de pensar dentro da igreja, estava levando as pessoas para uma vida promíscua sexualmente, e para sentar na mesa e comer do pão sacrificado e consagrado ao demônio. E me parece que estava tendo um respaldo de irmãos da igreja, que pensavam assim, mas se eu não fizer isso, então eu vou fechar o meu negócio. Já ouviu algum comerciante crente falar alguma coisa parecida com isso? Não tem nada novo debaixo do céu, irmãos. Deixa eu dizer um negócio para os irmãos, não tem nenhuma batalha que nós travamos hoje, que já não foi travada anteriormente pelo reino de Deus. Nós nos alarmamos porque a gente só vive esse tempo. Nós não somos como Deus, que temos a ciência do ontem, do hoje e do amanhã. Mas não tem nada novo debaixo da terra, irmãos. E essa era a realidade daquela cidade, ainda dentro do contexto. O que os cristãos deveriam fazer nessa circunstância? Transgredir ou progredir? O que eles deveriam fazer? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Qual a posição dos cristãos? Se sai do sindicato, perde a sua posição, reputação, lucro financeiro. Se permanece nessas festas, nega Jesus. Percebe onde a igreja de Jesus estava? Irmãos, por favor, elimina aquela ideia de que a igreja de Jesus não enfrentará conflitos.
A nossa demanda é alcançar pessoas, então a nossa demanda é lidar com situações difíceis. O que nós não podemos perder é o referencial. É por isso que a igreja em Tiatira recebe essa carta. Para ela não perder o referencial, para ela não se entregar àquele outro rumo. É uma palavra orientativa, mas não só para aqueles irmãos no primeiro século, ela é uma orientação para nós hoje, nesse tempo. Que parece que escolher a santidade é escolher o fracasso profissional, é não dar conta de suprir a mesa da nossa família, a demanda da nossa casa. Ainda dentro do contexto, e indo agora para o aprofundar da reflexão, é dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira, e me parece que é dentro dessa cultura que nós estamos também, não é verdade? Me parece que em certa medida, não é injusto dizer que é muito semelhante com os nossos dias e com as batalhas que os irmãos do comércio enfrentam, que o pessoal que é autônomo, profissional liberal, que nós enfrentamos como funcionários na empresa onde a gente está, os conflitos diários, parece que está muito dentro desse negócio hoje. Nós não temos, como igreja em São Luís de Montes Belos, um entendimento do que era ser crente numa cidade como Éfeso. Porque Éfeso, a grande potência de Éfeso, era o culto à deusa Diana. Eu acho que quem mora em Trindade, entende muito melhor o estudo da igreja em Éfeso do que eu e você. Mas quando fala de comércio, e a nossa cidade é uma potência, irmãos, uma cidade desse tamanho, no interior de Goiás, é o que é, um povo empreendedor, um povo que se comunica numa facilidade, que a gente tem um tino, irmãos, que se nós não nos identificarmos no interior, as pessoas pensam que a gente é da capital. Eu confesso aos irmãos, que para mim, a carta com maior identidade, para nós estudarmos e entendermos, e compreendermos, é essa. Porque nós vivemos essas realidades. Nós temos na nossa cidade um fluxo muito grande. Olha a quantidade de empresários muito bem-sucedidos que nós temos, profissionais muito bem-sucedidos que nós temos, pessoas muito bem-sucedidas em todas as áreas que nós temos aqui, irmãos, que quando a gente para conversar, a gente fala assim, meu Deus, o que você está fazendo em São Luís, rapaz? Você tinha que ir para um lugar maior. Mas estão aqui, enfrentando as batalhas da fé, nessa selva, de tanta influência que quer nos fazer desviar do propósito, do caminho do Senhor. Então a pergunta é, o que nós podemos aprender com essa igreja? Primeiro, que Jesus é aquele que conhece profundamente a igreja. Por isso a gente não precisa ficar buscando apresentar o que somos. Jesus sabe o que somos. Eu não consegui resumir, irmãos, esse slide. Eu queria ter resumido, eu não consegui. Então eu preciso ler esse slide com os irmãos, porque é precioso demais para a gente começar a aprender alguma coisa com essa cidade, com aquela igreja que estava naquela cultura. Primeira coisa, Jesus é aquele que conhece profundamente a igreja, Ele conhece profundamente você. Ele conhece. Os versos 18, 23 fala isso no texto. No 18 diz que Ele é como chama de fogo, ou seja, luz, onde a luz está, tudo é revelado, não há escuridão. O texto diz que os pés dele brilham, é um metal que reluz. Pensa o fogo em algo que reflete, tudo clareia. Não é só o fogo aqui, é o reflexo lá, é de alto a baixo,
de alto a baixo. Ele conhece tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda a todos. Nada escapa a seu conhecimento. Ele conhece as obras, diz o verso 19, está aqui, irmãos, o verso de número 19, eu conheço as tuas obras. O que é obra? Eu conheço como você vive. Eu tenho acesso direto à biografia particularizada da sua vida, com todos os detalhes do seu dia. É isso que Jesus está falando. Ele conhece as intenções do coração, como está relatado no verso 23. Então não há nada escondido para ele. Dentro disso, Cristo se apresenta assim, porque muitas práticas erradas estavam sendo toleradas secretamente dentro daquela igreja. Não sei, talvez por causa da contribuição. Quem sabe as maiores contribuições daquela igreja vinha de pessoas que precisavam estar nessas festas do sindicato, de comida a ídolo, de sexo livre. Não sei. Não posso dizer que é isso, porque a Bíblia não traz explicitamente, mas ela nos traz o referencial. Aquela personificação que era Jezabel, influenciando dentro da igreja, estava conduzindo os crentes à imoralidade sexual, estava conduzindo os crentes a sentar no banquete oferecido aos ídolos. Isso é muito claro. E Jesus estava vendo tudo isso. Lá fora, pode ser que não causasse nada, mas aqui dentro, Jesus vê e não tolera. É interessante que o texto diz que ele tem o poder para tratar destas coisas. E o texto é claro em dizer que ele está tratando destas coisas com quem ele tem que tratar destas coisas. Ainda no slide diz assim: mas ninguém pode esconder-se do olhar penetrante e onisciente de Jesus. Ele esquadrinha o coração e os pensamentos. E no dia do juízo, essa frase do pastor Hernandes Dias Lopes, no dia do juízo, ele vai julgar o segredo do coração dos homens. O que o Senhor vem e já revela àquela igreja não tem nada que está acontecendo aí que eu não sei. Eu sei de tudo que está acontecendo aí. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos, irmãos. Não tem nada acontecendo que Deus não saiba. Ele sabe de tudo. Não tem nada que passa despercebido a Ele. Segunda coisa que a gente aprende com aquela igreja é que Jesus é aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis e infiéis. Nós podemos não ter a capacidade de distinguir qual é o nível de fé de cada um, qual é o nível de comprometimento de cada um, qual é o nível de temor de cada um. Pode ser, irmãos, que a gente chegue num lugar onde não nos seja capaz de diferenciar um do outro, que nós cheguemos num ambiente ou numa situação que não é possível nós sabermos o que é joio e o que é trigo, mas o Senhor sabe. Numa mesma comunidade, e essa é a referência desta igreja, há 3 grupos de pessoas. Lá tinha os fiéis, verso 24, os que estavam tolerando o pecado, verso 20, e os que estavam vivendo o pecado, versos 20 a 22. Tinha esses 3 grupos dentro da igreja: os íntegros, os comerciantes que não se curvavam aos sindicatos, para ter que ir para aquilo que eles proporcionavam, aqueles que tem nada a ver, e aqueles que se aprofundavam. Aliás, um dos ensinos de Jezabel você quer conhecer as trevas? Então se aprofunde nelas, porque aí você vai virar doutor nelas. Se você ler do verso 20 ao 22, você vai perceber isso. Está falando ali, não fale do erro de longe. Você quer saber a situação? Vá lá, entre. E esse era o ensino enganador dela. E eu vou repetir.
pode ser que era uma mulher, pode ser que era só um espírito que revelava o mesmo espírito que teve em Jezabel, a mulher de Acabe, que desvirtuou Israel da presença do Senhor. Pode ser que era só uma forma de pensar que estava sendo ensinado por alguém naquele lugar. Pode ser que seja até um homem que estava com o espírito dela, com a influência dela, ensinando naquele lugar. A igreja está bem, irmãos, está em perigo e está mal. Pessoalmente eu acredito que a igreja sempre é isso aí. No nosso meio sempre terão os que estão prontos, os que estão mornos e os que estão frios. Sempre. Os salvos, os que precisam ajustar para a salvação e os que definitivamente não serão salvos. Então aquela perspectiva que alguns de nós foi criado, de que a igreja é um lugar onde se só deve ter um grupo de pessoas, os santos imaculados, não é possível no reino de Deus. Porque a igreja é porta aberta, é para quem quer vir, e só pode mudar quem quer mudar. Não é possível outra ação, porque a igreja trabalha no nível da influência, do ensino, da perspectiva que. E naquela igreja então nós tínhamos os que estavam bem, nós tínhamos os que estavam em perigo, no limiar, e tinha aqueles que a vaca já tinha ido para o brejo, e Jesus, diz o slide, e Jesus sabe distinguir uns dos outros. A gente não precisa angustiar o coração. Quando eu descobri isso, aliviou uma carga na minha vida pastoral, porque eu vivi boa parte do meu ministério achando que eu tinha alguma responsabilidade em coisas que eu não tinha responsabilidade. E o pastor Hernandes diz: Jesus sabe distinguir uns dos outros. Numa mesma igreja a gente salva e a gente perdida. Numa mesma igreja há joio e há trigo. E a palavra do Senhor, Jesus nos ensinando, Ele diz: e você como responsável pela colheita, quando for colher, colhe tudo e leva. Porque aquele que tem a capacidade de separar um do outro para colocar na tuia, separará. Não tenta separar você, porque você não terá ganho, você terá perda. Terceira coisa que a gente aprende com essa igreja, quantas horas? É porque eu não quero passar do meu horário, irmãos. Eu paro, só esse a gente conclui, amém, irmãos? Posso ir nesse e a gente concluir? Depois eu termino, na terça que vem. E aí começa a outra na terça que vem também. Termina e começa. O que é que a gente aprende com aquela igreja para a gente aplicar na nossa realidade, no que a gente é como montebelense, no que a gente vive no nosso dia a dia? O que é que a gente aprende? Que Jesus é aquele que reconhece e elogia as qualidades da igreja. Não é em vão a fidelidade do fiel. Jesus reconhece e elogia. Versículo 19, olhe comigo, o 19. Conheço as tuas obras, o teu amor. Aquela igreja possuía aquilo que é o máximo, o amor. Uma virtude poderosa, que na igreja de Éfeso não tinha. E, parêntese, a igreja de Éfeso era a igreja que João, o escritor de Apocalipse, era o pastor. Olha para vocês verem os desafios, irmãos. Tem coisa que vai muito além de uma liderança. João, o apóstolo do amor. A gente lê 1ª, 2ª e 3ª João, a gente lê o Evangelho de João.
O tema central de João é o amor. Ele pastoreava Éfeso, quando foi preso e quando liberto voltou para morrer. E nós não temos em Éfeso elogio a uma igreja que amava. Mas nesta igreja, que aparentemente parecia uma igreja muito envolvida com as coisas do mundo, no dia a dia das labutas, primeiro elogio para ela: vocês amam, verso 19, conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço a confiança que vocês têm em mim. Terceiro, eu conheço o quanto vocês trabalhadores, o quanto vocês são garradores, eu conheço o ministério de vocês, eu conheço o que vocês têm feito nessa cidade, eu conheço a perseverança de vocês, a capacidade que vocês têm de passar por prova, a resiliência, a capacidade de bater a poeira, a capacidade de ficar de pé, a capacidade de rir quando os outros estão todos chorando, a capacidade de dar um outro passo quando o monte já parou. Eu conheço isso em vocês, e eu sei do crescimento de vocês. Eu amo isso, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não deixa de avançar o teu reino em detrimento dos tomates podres. Não é porque alguns tomates apodrecem que o plantador de tomate fala: eu não vou plantar tomate mais nunca. Deus olha para aquela igreja e fala assim: e eu reconheço o crescimento de vocês. Pastor Hernandes diz que essa palavra crescimento não se aplica somente num crescimento espiritual, mas era numa capacidade de alcançar naquele lugar pessoas. Até porque quem cresce espiritualmente alcança as pessoas. Uma das maiores evidências de alguém crescer espiritualmente é ele não andar sozinho, é ele querer alcançar alguém. Conhecimento bíblico não é crescimento espiritual. Capacidade de discussão não é crescimento espiritual. Capacidade de argumentação não é crescimento espiritual. Isso é conhecimento. Crescimento é ter e jorrar. E o Senhor vem para esta igreja aqui no versículo de número 19 e fala assim: olha, eu reconheço, e não só reconheço, eu elogio vocês. Eu elogio vocês. Está aqui, ó, a perseverança, bem como sei que está servindo muito mais agora do que no princípio. Ou seja, vocês são uma igreja muito mais dinâmica hoje do que ontem. Vocês estão avançando. Vocês estão avançando. E eu concluo, irmãos, lendo: as últimas obras da igreja eram mais numerosas do que as primeiras. Essas marcas eram do remanescente fiel, e não daqueles que não eram fiéis. Deus sempre vai honrar o fiel, irmão. Deus sempre vai honrar. Deus sempre vai falar o coração da pessoa que foi evangelizada pelo fiel. O poder do evangelismo do fiel sempre será maior do que a vergonha do pecado do pecador. O nosso problema é que a gente acha que o efeito do pecado sobrepõe o poder da santidade. Nós achamos, irmãos, que o poder de um escândalo é maior do que o poder do Espírito Santo de convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Mas o Senhor vem para esta igreja e fala assim: olha, eu quero dizer para vocês, eu estou vendo vocês avançarem, mesmo remando contra marés muito fortes. Vamos orar? Terça que vem eu continuo com os irmãos, amém? Pai, obrigado pela audiência dessa noite, obrigado pela audiência mais qualificada, que é a presença do Senhor conosco. Nada disso aqui teria sentido sem o Senhor. Obrigado por isso. Quero agradecer pela vida do pastor Hernandes Dias Lopes, ter estudado tanto, para podermos nos inspirar na compreensão